Programa Espírita Quarta Dimensão. E se você usasse 100% da sua capacidade cerebral, o que você faria? Há um mito que diz que só usamos 10% dessa capacidade. A ciência avança e, através das ressonâncias magnéticas, foram identificadas que o nosso cérebro é um contínuo de atividades. O que acontece realmente são as prioridades do momento, fazendo com que as outras atividades cerebrais fiquem inativas por algum tempo. A evolução se processa em nossas vidas. Às vezes, não dá aqueles estalos dentro de nós e, de repente, começamos a realizar coisas bem mais produtivas. São os reflexos de informações que são acionadas em nós, o qual nos dão conta de que viemos para algo nesta reencarnação. Tudo é opcional. Existem pessoas que não atendem a esses chamados e o cérebro volta a ficar ocioso, desempenhando poucas funções. Logo, temos a capacidade de usar esses 100%. Esteja antenado nesses estados existenciais. Cada um de nós temos uma tarefa a cumprir numa vida. Ninguém nasce para ser infeliz. Somos de origem espiritual. Somos um contínuo na criação. O Quarta Dimensão já começou. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. E hoje, com a presença agradável do meu querido amigo Raimundo Trindade, presidente do 7º Conselho Regional Espírita da União Espírita Paraense, que corresponde a Liana Lideua, e também presidente do Centro Espírita Luz de Maria, Cidade Nova 6. Tudo bem, meu amigo? Tudo certo. Raimundo Trindade, você já ouviu aquelas pessoas que dizem assim, meu irmão, tudo está escrito. Não adianta tu querer mudar o ritmo da tua vida, porque tudo está escrito. Há uma fatalidade, vai acontecer. Só que os benfeitores espirituais, eles dizem que não é bem assim. Até mesmo o senhor Allan Kardec questiona a respeito do livre-arbítrio. Como é que fica o nosso livre-arbítrio? Que, aliás, Raimundo, no mundo tecnológico de hoje, se fala muito no... Estamos presos ao sistema. Estamos presos à Matrix. E, às vezes, as pessoas elas se esquecem de Deus, o Criador Supremo. Então, já há uma preocupação por parte de algumas pessoas, podemos dizer, religiosas mesmo, pessoas que buscam entender a própria natureza, que estão querendo tirar Deus da jogada. Não pode ser assim. Não pode. As pessoas elas querem tirar o nome de Deus para colocar sistema, Matrix, e aí algumas pessoas ficam bugando por aí. E o bom da doutrina espírita, da doutrina espírita, por ser uma ciência, ela vem esclarecer alguns pontos em que a própria ciência da lógica, do raciocínio lógico, acalma nós, enquanto seres evoluções. Mas para que sejamos mais fiéis ao nosso quadro, vamos à questão do Livro dos Espíritos, questão 851. 851. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, de acordo com o sentido atribuído a este vocábulo? Em outras palavras, todos os acontecimentos são pré-determinados, neste caso, que venha a ser o livre-arbítrio. Olha só como Kardec ele já questiona o livre-arbítrio. E eis a resposta dos imortais. A fatalidade só existe pela escolha que o espírito fez ao encarnar, de sofrer esta ou aquela prova, ao escolhê-la,
elege para si uma espécie de destino, que é a consequência mesmo da posição em que se achará colocado. Refiro-me às provas físicas, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Olha como os espíritos colocam a questão da fatalidade. A questão da programação reencarnatória, e aí nos coloca, né, Trindade, de que o nosso mundo real não é este da matéria, é o espírito. Se tem realmente a vida espiritual, a matéria é um estágio, uma evolução. Então, tudo é programado lá do outro lado, né, Trindade? É fantástica essa resposta, mas as suas considerações aos nossos telespectadores? Fatalidade, a fatalidade que nos é designada por Deus é a pureza, sermos espíritos puros. Então, quanto a essa fatalidade, nós fomos criados para isso, para sermos esses espíritos evoluídos ao ponto de sermos puros. Quanto à fatalidade momentânea das reencarnações, sempre cabe a nós, como esses espíritos. E como nós não conseguimos, muitas das vezes, por diversos fatores, por ignorância, por falta de esperança, designamos muitas vezes Deus quis que eu fosse assim, Deus quis que eu fosse pobre, Deus quis que eu fosse de tal forma. Quanto isso, na consciência do espírito, já começa a fazer essa interrogação, chega a ser uma conclusão. Bom, eu não posso definir isso, mas eu boto a culpa no diabo, boto a culpa em Deus, boto a culpa no amigo que não me orientou na hora certa. Então, a fatalidade de eu ser o que eu, por exemplo, me propus a fazer um trabalho de regeneração íntima. Mas eu paro, como me disse a resposta de Kardec, né? Tanto na questão da minha vontade, como é colocado, quanto que no meu querer. Querer é diferente de vontade, né? Muita gente quer, mas não tem vontade. Então, a fatalidade que é proposto no mundo espiritual, que é um trabalho de programação, e lá no mundo espiritual existe essa programação, ela não é imposta a ti, ela é colocada numa proposta de, olha, vai acontecer isso, tá? Mas isso pode mudar conforme o teu livre-arbítrio. Como eu disse, muitas das vezes dos nossos insucessos, das nossas dificuldades, nós culpamos sempre alguém externo. Mas o livre-arbítrio que Deus nos deu, ele nos põe na condição de decidirmos, né? De dizer, a situação é essa, mas tu pode mudar por teu esforço, pela tua vontade, para essa. Então, quando verificamos a pessoa dizer assim, não, mas eu sou assim, vou morrer assim porque fui criado assim. Não. As tuas experiências reencarnatórias vão trabalhar para que você melhore nessa reencarnação. Quando tu percebemos muitas das vezes também, eu vou dar um exemplo para que todos saibam, a do Chico. O Chico, quando ele veio com o trabalho missionário, ele veio para fazer 30 livros, né? Só que devido ao trabalho, dedicação, vai para mais 30. Então não tem uma coisa amarrada, não tem uma coisa fechada, olha, tu nasceu assim, tu vai morrer assim, tu tem que ser assim. Não. Dizem, né, eu não sei se tem veracidade isso, mas eu soube que, em conversas com amigos de doutrina, que o Chico ia viver até os 56 anos, né? Mas em todos eles, né, ao curto período de vida era um fato. Era para ser uma fatalidade, né? Mas o que ele fez? O trabalho e dedicação, o esforço no trabalho do bem, fez com que isso não se tornasse uma fatalidade. Pelo contrário, a programação pode ela ser modificada
seja para o bem, como é colocado na proposta da resposta, né? De eu trabalhar e esse trabalho me leva, mas como também no mal, que às vezes nós vamos nos complicar tanto assim, né? Dessa questão do mal que vamos fazer, como é colocado ali, que o próprio espírito inferior nos ajuda a atrapalhar, né? Nos ajuda agora. Ele não interfere, seja o bom, o espírito, né, que vai nos orientar, seja o inferior. Porque sempre no final da história, o livre-arbítrio é meu. O mais interessante é que o próprio senhor Allan Kardec, como pedagogo, ele disse que as palavras, elas tendem a mudar de conformidade com o entendimento do espírito. Tanto é que tem aquela fala bíblica, né? A palavra mata, mas o espírito vivifica. Então, hoje nós já estamos, inclusive, e não é a primeira vez que a gente está trazendo esse tema aqui ao programa, falando que a palavra fatalidade ela vai deixar de existir. Você quer ver um exemplo muito científico, Trindade? Genética. Meu pai tem um problema genético, minha mãe tem um problema genético, então eu vou reencarnar com aquele mesmo problema. Matéria influencia em matéria. Até aí, tudo bem. Mas a ciência começou a falar na epigenética. Tu já ouviu falar na epigenética? Pois é. O que é epigenética? Minha mãe doente dessa enfermidade, meu pai doente, eu posso nascer com essa doença, mas eu posso modificar a estrutura molecular do meu corpo, eu enquanto espírito. E a própria doença, ela deixa de existir no meu corpo e para gerações futuras. Então, a própria epigenética, ela está provando que nem tudo é uma série de sequências doentias que vai passando de genética para genética. Não. Aí é que vem colaborar com o quê? Com o espiritismo. Dizendo da programação, das escolhas. Tanto é que também nós chamamos a atenção, a palavra é programação. Pode mudar, tanto para o bem como para o mal. Então, o nosso livre-arbítrio, ele é uma coisa séria, indevado do nosso livre-arbítrio. Então, pode ser que uma situação, como ele deu o caso do Chico, que poderia viver até os 50 anos, mas foi até 92 anos. Divaldo Franco, 45, passou dos 90. Quem sabe nós, com esses avanços da ciência aí, a própria neuroplasticidade dizendo que tudo você pode a partir da vontade. Então, fatalidade é o nome dado, como diz os espíritos, a essa espécie de destino. Então, pode ser mudado, né? É uma coisa muito maravilhosa isso, né? Com certeza. Agora, recentemente, conversando aí a respeito desse tema de livre-arbítrio, uma pessoa de uma determinada religião evangélica, ela disse que ela não entendia o livre-arbítrio, né? Você não entende o livre-arbítrio. Quer dizer que eu tenho livre-arbítrio, meu livre-arbítrio ele é geral. Não, ele não é geral. O teu livre-arbítrio tem mais a ver com você como espírito. Por exemplo... O livre-arbítrio está associado ao nosso estado de evolução. Exatamente. Né? Por exemplo, Deus não me deu livre-arbítrio. Por exemplo, de manhã está chovendo, eu quero sair para trabalhar, mas está chovendo. Não, eu quero que pare a chuva. Não pode ser assim. O livre-arbítrio tem a ver com nós como espíritos e do grau do entendimento que eu tenho desse espírito. Sempre está condicionado à nossa evolução. Como é que você vai querer mexer numa coisa que você não entende? Exato. É isso que as pessoas não conseguem entender, né? As pessoas ficam revoltadas e dizem, e a minha liberdade? Como é que fica a minha liberdade de pensar e de agir? Sim, mas ela está condicionada o quê? O teu grau de instrução. Exemplo, vocês querem ver um exemplo? Raimundo Trindade estava se dirigindo aqui para os estúdios e, de repente, o celular dele buga. Ele disse, Douglas, eu estou meio perdido no trânsito. E aí já pensou se o Trindade desse uma de louco e disse, não, mas eu vou abrir o meu celular para ver o que é. Ele tivesse uma chave, mas ele não entende de celular, não entende de aparelho. O que ele ia fazer? Ele ia piorar ainda mais a situação do celular. Mas ele pode dizer, mas eu tenho liberdade de usar, de mexer. Tem,
Mas você conhece a parafernália tecnológica? Não. Então você vai bugar o seu celular. Então o que é que ele fez? Ele ficou calmo, não buscou se irritar muito, né? E o que foi que ele fez? Vai levar para o técnico, vai levar para um especialista. Assim que deve ser a nossa vida. Se eu não entendo, mas eu posso me movimentar em cima daquilo que eu já conheço. É aí que consiste o livre-arbítrio, né, Trindade? Isso. A questão colocada sobre a liberdade, que diz, você não está dizendo liberdade. Não, tem essa liberdade. O livre-arbítrio te condiciona à liberdade. Tu tem a liberdade de decidir, isso é o livre-arbítrio, né? Por exemplo, se eu chegar e tomar uma decisão e dizer, olha, sei, vou criar uma dificuldade para certas pessoas, eu tenho essa liberdade. Mas eu tenho que saber que essa minha liberdade, o livre-arbítrio de pensar nisso, vai criar A consequência. as consequências. consequência. É isso que muita gente não. Muita gente faz as problemáticas, mas não querem receber as consequências. Consequências do quê? De uma atitude mal tomada, de uma atitude irresponsável. Numa hora, por exemplo, de uma dificuldade, como no exemplo que o Douglas colocou, no trânsito. Tu pode sair do trânsito aborrecido, agressivo, brigar, morrer ou matar, né? Você foi uma decisão tua, um livre-arbítrio teu, uma liberdade tua de teu agir. Em compensação, se você no momento para pensar, bom, ninguém sai de casa num carro para bater ninguém, para matar ninguém. Respirar. E falo isso porque isso já aconteceu comigo, de respirar fundo e dizer, me ajuda Senhor, a tomar a melhor decisão. Isso. Aí quando tu faz isso, é o que o livro dos Espíritos, na questão de 8:5 nos diz, que os bons espíritos vão te apoiar, vão te orientar, vão, né, te dar vibrações para que você possa, com o seu livre-arbítrio, tomar uma decisão boa. Agora, ao contrário também, se tu tem um instinto agressivo de tudo querer resolver da gritaria, de tudo, o espírito, esse superior, qual coloca Kardec os espíritos colocam, já sai com essa função de te desequilibrar. Aí o que acontece? Aí tu bate, tu agride, tu mata, e depois quando tu cai em si, meu Deus, era para ter evitado isso. Já fez. Porque você teve um momento que o espírito tem, que ele é o responsável pelo direcionamento das problemáticas que você está vivendo agora, das dificuldades que você financeira. Todo campo é sempre uma atitude nossa, uma responsabilidade nossa, para que eu não possa dizer, olha, eu estou assim porque foi o Douglas que me orientou, foi o Douglas que disse que era para fazer assim. O Douglas pode sim Sugestionar. mas a decisão sempre vai ser minha, né? Sempre vai ser nossa. Nesse trabalho que é um trabalho, como ele coloca também na questão, desse trabalho de força, de vontade, né? A gente cede muito fácil. Por exemplo, na própria oração do Pai Nosso, né? A gente pede isso lá, né? Jesus nos ensinou e diz, né? Que seja feita a tua vontade, né? Senhor, livra-nos do mal, né? E ele nos propõe a nos livrar do mal, nas situações difíceis, nas decisões que tomamos, nas inimizades que criamos, né? Em todo esse processo, o livre-arbítrio está presente. E, como o Dom comentou, não tira a nossa liberdade, pelo contrário, nos dá liberdade. Da liberdade. Ou nos tira a liberdade. Porque se Aliás, quem tira a nossa própria liberdade, em primeiro lugar, temos as leis de Deus. Isso. São os nossos excessos, as doenças kármicas. Excesso. A não análise. Então, na realidade, querido amigo e amiga, a palavra, sempre estamos falando aqui em repetir, ela vai deixar de existir mesmo, porque as pessoas vão entender que existe o quê? Liberdade e programação. Tudo você faz uma programação em cima da liberdade e da própria necessidade que você tem diante da evolução. Agora, a Trindade quer deixar os nossos irmãos mais até esperançosos diante de algumas dificuldades que estão,
dá para mudar. Todo sentido de dor dá, até porque o senhor Allan Kardec ele faz essa abordagem também. Podemos mudar alguma coisa dentro da reencarnação? Pode. Aí lembra quem? Pedro. O amor cobre multidões de pecado. Então pare de dizer que você nasceu para ser um desgraçado, que tudo, ainda inclusive ainda tem gente, né, Trindade, que diz, não está escrito que tu vai passar por isso. Pô, está escrito, mas eu posso mudar a partir do meu comportamento, né? Com certeza, com certeza. A gente, como espírito, Deus nos criou simples e ignorantes. Então a gente vem nessa caminhada. Se eu acredito na reencarnação, e começo a lançar um olhar sobre a reencarnação, essa aqui não é a minha primeira. Não. Então, eu faço uma pergunta. Se nós acreditamos na reencarnação, a Terra, né, ela tem em torno de 4,5 bilhões de anos. Tá. Vamos considerar que nós reencarnamos e então eu faço uma pergunta. Onde tu estavas, Douglas? Daqui a 2 milhões de anos atrás, tu estavas aonde? Nem sei. Então, mais uma coisa nós sabemos, que aquela reencarnação, seja de 200 anos atrás, 1000 anos, ela acrescentou em alguma coisa em nós. E é esse trabalho que vem, né? Por exemplo, hoje eu vejo muitas pessoas dizem assim, bom, eu tomei uma decisão 15 anos atrás, meu casamento acabou por uma decisão que eu fiz e tal. Hoje eu não faria, né? Por quê? Porque o espírito amadurece. Você vai começando a abrir horizontes aonde o orgulho fechava, o egoísmo fechava. Então, a proposta da doutrina espírita, nesse trabalho do livre-arbítrio e da evolução, é você sim avaliar o que é certo, o que é errado, mas não esquecendo que sejam as nossas ações boas ou más, elas vão ter consequências. Então, a consequência desta agora foram de ações que eu tomei. Não necessariamente nas reencarnações pretéritas, né? Nesta mesmo. A questão, como eu não lembro o número da questão, mas o espírito Kardec perguntou aos espíritos se eu poderia, no trabalho de evitar isso, evitar as consequências lá. Aí o que é que os espíritos respondem? Eu não lembro, sinceramente, a questão. Mas é assim, só vos falta a vontade. Só a vontade. 909 a questão. 909. Questão 909. O Exatamente. que me falta para mudar as coisas? Ele não diz nem a força de vontade, só diz a vontade. A vontade. Falando em vontade, você quer sorrir? Quer aprender mais? Então vamos em cima dessa vontade de ser melhor e aprender mais. Aí vem ele, o palhaço Chantilly, toda a sua equipe no clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Chantilly, como foi a primeira parte do filme, que agora vai ser a segunda, né? Vai ser a segunda parte agora, a parte final, né? A parte, né? Ele sempre explicando os fenômenos que acontecem dentro da casa mal assombrada, né? Mal assombrada. Isso. Na verdade foi como começou o Espiritismo no mundo, né? Através desses fenômenos que acontecem
nas casas, né? E agora vai dar continuidade, Vai né? dar continuidade com mais cenas A interessantes. segunda parte deve ser bem interessante, que vai ser a última, né? Vai dar o desfecho final. E- Então bora assistir? Tá? E ela vai, a Fofolinha vai perceber algo que acontece com ela, ela não sabia. Vai descobrir, vai Vai se descobrir, né? descobrir isso! Então, gente, vamos acompanhar agora a segunda parte do curta-metragem de animação, A Casa Mal Assombrada, com Chantilly e Fofolinho! Isso! Então bora ver. Vamos lá! Chantilito e Fofolim na Casa Mal Assombrada. A porta fechou sozinha. Calma, casas antigas costumam ter correntes de ar. Vamos investigar. Chantilito, a janela fechou sozinha. Tem alguém aqui. Pode ser o vento, ou pode existir algum fenômeno que ainda precisamos entender. O importante é não tirar conclusões apressadas. Você ouviu isso? Passos! Ouvi. Muitas pessoas chamariam isso imediatamente de assombração, mas a ciência espírita ensina que devemos analisar os fatos com calma. O que foi isso? Não foi nada. Mas era um fantasma. O que você viu pode ter sido uma manifestação espiritual. Mas parecia tão real. Eu sei, mas precisamos investigar. Estou com medo. Fique perto de mim. Os espíritos são pessoas que continuam vivendo após a morte do corpo físico. Eles possuem aparência, sentimentos e personalidade. Então eu vi um espírito de verdade? Isso mesmo. Chantilito! Meu Deus, onde está o Chantilito? Chantilito, onde você está? Fofolin vem até o baú. O que foi isso? Que voz é essa? Ah! Morcegos! Socorro, sai daqui! Chantilito, Fofolin. Sou eu, não tenha medo. você me assustou tanto, quase desmaiei! Agora eu vi! A cadeira mexeu! Alguns fenômenos físicos realmente podem ocorrer pela ação dos espíritos. Eles são chamados de fenômenos de efeitos físicos. Socorro, Chantilito! O que é que isso, meu Deus? Muita calma, Fofolin. Alguns fenômenos físicos realmente podem ocorrer pela ação dos espíritos. Como assim, Chantilito? Os espíritos são seres humanos sem o corpo físico. Não são monstros nem criaturas sobrenaturais. Meu Deus, a mulher da foto piscou pra mim! O que você viu? Ela piscou! Juro que vi! Com certeza ela gostou de você. O quê? Gostou de mim? Ah, não! Quero ir embora, Chantilito. Ufa! Ainda bem que acabou! Eu achei que aquela casa estava cheia de espíritos fazendo bagunça. Será mesmo? Como assim? Você percebeu uma coisa curiosa? O quê? Todos os fenômenos aconteciam quando você estava por perto. Sério, que estranho! Você está querendo dizer que fui eu quem provocou aquelas portas batendo, a cadeira se mexendo? Não de forma consciente. Os espíritos utilizam recursos energéticos do médium para produzir certos fenômenos. Eu? Não! Eu estava era morrendo de medo! Exatamente. O medo, a emoção e a sensibilidade mediúnica podem influenciar alguns fenômenos de efeitos físicos. Quer dizer que o maior mistério da casa era eu? Parece que sim. Então eu passei a noite inteira fugindo de mim mesma? De certa forma, sim. Acho que vou precisar estudar mais sobre mediunidade.
Chegou a hora do clipe show, Isso, Chiquinho! clipe show bacana aí hoje! É do grupo Coração Palpita, Mude o Pensamento! Legal essa música, viu? É muita aprendizagem dele, viu? Dá pra dançar ela, dá pra dançar? Dá pra dançar e dá pra aprender muita coisa. Aprender dançando, né? É isso aí, gente. Então roda o clipe! Tente começar com um sorriso, dizendo bom dia, dizendo olá. Tente completar com um abraço, abraçando a quem quiser te abraçar. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. E aí, que suco! Vamos mandar aqueles abraços nossos agora? Hoje eu vou mandar um abraço pro Beth. Beth. Vai pro Apolo. Gostei dessa, é diferente. É novidade, hein? Mais um abraço pro Beth do Chantilly. Um abraço vai pra Jacira, pra Dona Nazaré, pro seu Matias e pro Thiago Matias. Pra família Matias. Mônica Matias, todo mundo, né? Isso, um abraço Os vizinhos Matias. Isso. E galera da Pedreira. Na praça, um abraço na praça. Na praça também. Todos os pais que estão nos assistindo agora, né? Estão nos acompanhando aqui pelo YouTube, Facebook, Instagram e todas as plataformas sociais. Nós estamos lá, viu, gente? Curte. E tem um abraço, Chantilly. Tem mais um abraço pra mandar? Não, abraço. Não, agora o abraço vai. Tem um abraço pro Pet? Vai pra mim mesmo. Um abraço pro Pet. Eu quero. Tchau, gente. Até o próximo domingo. Você sabe por que os sintomas de certas doenças pioram à noite? Bom, alguns pesquisadores associam este fato ao nosso relógio biológico. Por exemplo, quando estamos acordados, todos os sistemas do nosso organismo estão exercendo suas funções. Porém, quando dormimos, estes sistemas diminuem suas atividades, dificultando a defesa do corpo. Além dessas causas físicas, há também as causas espirituais, e essa explicação podemos encontrar no livro Missionários da Luz, no trecho que diz que os raios solares destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes, não acontecendo o mesmo à noite. O livro Quem Tem Medo da Obsessão, de autoria de Richard Simonetti, também aborda este assunto e associa os sintomas mais intensos à noite com o momento do sono, que pode ocorrer o encontro com desafetos e espíritos mal intencionados.
Mas o que podemos fazer para evitar que esses sintomas se intensifiquem durante a noite? Recorrer à oração antes de dormir, já que esta ação nos aproxima aos bons espíritos. Além disso, é necessário nossa transformação moral, pois o bem e ações que dignificam o nosso espírito nos ajudarão na recuperação da saúde. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! Prece ante o céu estrelado. Senhor, ante o céu estrelado que nos revela a tua grandeza, deixa que nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva tenra, a perseverança das águas que procuram o repouso das profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão tuas dádivas e para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre. Assim seja.